Bem-vindos às Conversas Fora da Caixa. É um programa da pensarforadacaixa.pt que está nas redes sociais e também no canal de YouTube. Aqui, cada conversa é um encontro, com histórias que tocam, ideias que libertam e perguntas que nos fazem parar por um instante e pensar. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e convido-te a respirar fundo, a abrir o espaço dentro de ti e a permitir que esta conversa te mova. Há momentos na vida em que sentimos que estamos a viver, mas não verdadeiramente alinhados, como se faltasse sentido, direção ou simplesmente paz. Hoje recebemos a Paula Sentieiro, consteladora familiar, formadora, uma profissional dedicada ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento e à transformação pessoal. A Paula guia o seu trabalho com valores fundamentais, como a responsabilidade, a proteção, a humildade, a honestidade e o respeito pelo percurso único de cada pessoa. A sua abordagem assenta numa visão consciente da vida, onde cada experiência é acolhida como parte do processo de crescimento. Entre os princípios que orientam a sua prática, destaca-se a aceitação de que nem tudo, nem todos correspondem às nossas expectativas, a confiança de que estamos sempre no lugar certo e a crença de que tudo o que chega até nós traz uma oportunidade de aprendizagem. Com uma profunda base espiritual, a Paula convida-nos a olhar para dentro, a aceitar o que é e a reconhecer que o nosso equilíbrio interior é essencial. Porque quando nos colocamos em alinhamento connosco próprios, abrimos espaço para a vida fluir com mais consciência, leveza e sentido. Nesta conversa, a Paula Sentieiro irá desafiar-nos a sair da caixa, a ampliar a nossa visão e a abraçar e aceitar como o caminho se transforma. Viva Paula, que sejas bem-vinda aqui a Pensar Fora da Caixa. Olá, Joaquim. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui presencialmente contigo. É outra coisa. É outra coisa, é verdade. Como nós nos encontramos à distância e depois presencialmente, não é? É completamente diferente. É o impacto. É o impacto. E eu acredito na relação humana. O digital é muito importante, mas esta presença é fundamental para mim. Muito bem, obrigado por teres vindo e para quem está aí desse lado, para ti mesmo, obrigado também por nos acompanhares aqui nesta conversa. Já sabes que também podes partilhar esta conversa pelos teus amigos, por aquelas pessoas que entendas que te possa fazer sentido. E clica aí neste canal para podermos chegar ainda mais longe. Mas bem, vamos ao que interessa. Paula, pensar fora da caixa, estarmos na caixa, por isso vamos utilizar aqui algumas caixas, não é? E eu vou começar numa, pode ser? Força. É caso para dizer, bora lá. Então vamos a esta que eu tenho aqui e nós dividimos esta nossa conversa em 3 momentos. Aquele que é o passado, aquele que é o hoje e depois um futuro. Vamos então a um regresso, como aqui me desafiam, um regresso ao ponto de partida, com espaços para histórias reais, divertidas ou quem sabe inesperadas. Como é que era aquela criança, aquela Paulinha? Pois bem, a Paulinha era uma criança muito curiosa. Ela já nasceu com uma visão de que as coisas não eram como lhe queriam apresentar.
Então eu sempre fiz questão de desbravar esses limites. Quando me diziam tu não podes fazer, era lá que eu fazia. Eu contrariava os meus pais. Eu fui uma criança que deu muitos desafios aos meus pais, não tenho a menor dúvida. Porque eu acredito que nada é tão objetivo, tão linear. Existe sempre algo por detrás. Isto sempre foi desde criança. E recordo que os meus pais diziam com muitas oportunidades: se quiserem saber como é que vai ser o dia da manhã, perguntem para ela, que ela sabe tudo. Havia esse mito, não é? Porque eu já podia, não é antever, mas já desde pequena eu tinha algumas percepções, e os adultos à minha volta também me ouviam e tinham curiosidade. Sim. E isso fazia-me sentir, hoje eu vejo que era um peso também, era um peso, mas naquele momento eu sentia-me vista e importante, porque tudo o que eu dizia fora da caixa familiar era gravíssimo, mas quando havia as reuniões de família, já a Paula tinha voz. Então era uma alegria muito grande e ao mesmo tempo um peso, entendes? Sim. Responsabilidade. A responsabilidade. Eu sou filha de imigrantes, logo muito pequena fomos para a França, tinha eu 4 anos, e como todo imigrante vai ou ia construir, ia na ideia, da expectativa de trabalhar e construir a sua casa em Portugal. Então meus pais trabalhavam muito e eu ficava a tomar conta do meu irmão mais novo, e pude perceber desde muito cedo que não era uma vida que eu queria levar em sacrifício. Não é? Sim. Nunca aceitei essa palavra sacrifício. Então, e quanto mais eu renegava essa palavra, mais os meus pais diziam aquela frase tremenda: se queres ter alguma coisa, vais ter que sacrificar. E foi sempre em luta comigo próprio, não é? Aquele sonho sozinho, onde não era entendida também. Eu não vou ser assim. Eu não acredito que a vida seja essa. Eu vou ser diferente. Então, essa a objetividade, esse sonho, sempre foi muito presente. E ainda é. E ainda é. Eu chamaria isso visionária. Interessante. Interessante. Não havia qualquer, desde os primos, ou tios, ou enfim, familiares mais chegados, nomeadamente pais, ninguém pensava como eu. Claro. Isso é muito interessante. Provavelmente nessa infância houve histórias, muitas histórias, que eventualmente marcam, te marcaram e que... tens alguma história que queiras ou possas partilhar connosco? Uma das que me marcou mais foi na minha pré-adolescência. Eu era uma ótima aluna e eu queria estudar para a advocacia, era um sonho. E os meus pais sempre me fomentaram a ideia de que eu, se estudasse, deixaria-me estudar, porque era um privilégio os filhos estudarem naquela altura, era um privilégio. Somos mais ou menos da mesma geração, os filhos eram para ter trabalhos manuais, ou a mulher ou era cabeleireira, costureira, e eu realmente cheguei ao 9º ano e tinha notas espetaculares para passar, e foi quando os meus pais disseram: tu não vais estudar mais. Então senti ali um desacreditar no adulto, sabe? Senti uma solidão muito grande, foi um desacreditar do adulto. Aquele tempo que eu tinha idealizado desmoronou-se. Então a minha mãe inscreveu-me no curso de cabeleireira. A minha formação profissional iniciou por isso, mas só demorou 3 meses. Foi? Tornei-me uma rebelde, saí desse salão de senhoras e fui me inscrever num salão ao lado de um barbeiro. E os meus pais ficaram sem saber durante 1 ano e meio que eu era aprendiz no salão de barbeiro. Foi? Foi para provocar os meus pais, porque eu sei que o meu pai não iria aceitar, mais ainda a minha mãe, ter uma filha barbeira, portuguesa barbeira. Sim. E quando... E isto é em França? Em França. E quando ficaram a saber, garantidamente não foi nada alegre, mas foi sempre isso, foi desafiar. Poderia dizer que era sempre desafiar. O que eu não posso fazer, eu vou lá e faço.
E há um projeto que ficou na gaveta, é voltar a estudar. Não é? Sim. Isso ficou na gaveta. Depois a oportunidade da vida não permitiu, enfim, tinha prioridades Claro. maiores, em que deixei muitas das minhas ao lado para cuidar das prioridades dos demais, mas hoje também já não me apetece mais. Mas eras desafiante, às vezes dizemos um pouco que é estado contra. Exatamente. Era mesmo ires ao encontro do lado oposto? Exatamente, Joaquim. Se me dissessem, tens que comer carne, eu tinha que comer peixe. Isto é um exemplo absurdo, mas sim, é parecido. Sim. Até no vestuário, a minha mãe tinha uma condição de vestir e eu rasgava as vestes para não vestir. O meu pai, por exemplo, eu sempre gostei de Paris. É uma cidade de luz. Para aquela época dos anos 75, 80, 85, era maravilhosa a cidade de dançar, das discotecas, e eu não podia sair. Não é? Porque uma filha não sai dançar, porque é um perigo, A, B, C, D. E eu fugia do quarto. Eu fugia do meu quarto, da janela, perigoso, e ia dançar. Voltava, era castigada do jeito que era naquela altura, mas voltava a sair novamente. Então eu fui muito, muito contra a um sistema arcaico de uma instituição sistémica minha. Porque as filhas tinham que ter um padrão como a mãe, a avó e etc. Então eu cheguei neste sistema familiar para a minha evolução, não somente também minha pessoal, mas também sistémica. Não é? E hoje eu percebo todas essas necessidades. Claro. Agora, Joaquim, não foram fáceis. Envolveu toda uma estrutura familiar em que tu te sentes excluída. Portanto, eu passei pela exclusão, pelo julgamento, a não aceitação, para depois voltar a me incluir. Sim, certo? Sim. Mas é interessante aqui, e tudo isto hoje no ser que és, provavelmente tens uma visão e consegues, e já fostes falando aí do sistema, não é? Que daí a pouco já vamos falar do sistema também. Acredito, como qualquer um de nós, que ao longo daquela infância, daquele período, houvesse pessoas que marcaram, que deixassem uma marca, naturalmente, umas de uma forma positiva, outras de uma forma negativa. Tens alguém que fosse um marco, uma referência para ti? Na minha infância não tenho ninguém. Sempre senti muito só dentro de todos. Nunca me senti compreendida, apesar de, pode ser contraditório quando eu disse inicialmente que havia, enfim, era como se eu fosse usada para ser a boba da corte da família. Entendes? Então quais são as tuas previsões para amanhã? Amanhã chove, mas eu não sentia essa dor, eu sentia-me incluída, mas depois, mais tarde, na adolescência, quando eu começo a perceber, eu vejo que me sentia a boba da corte. Nunca me... e eu acho isso fantástico. Hoje eu vejo que todos tiveram um papel fundamental e são todos mesmo, não é? Aquela criança naquela altura, ela não via ninguém. Então ela habituou-se a viver numa vida sem mapa, sem direção, só com limites. Sem GPS? Sem GPS. Não é? Então eu não podia sair, brincar com os amigos, eu não podia falar com os rapazes, isso desde muito pequenina. Tinha que ir da escola para casa, buscar o meu irmão à escola, dar-lhe comida, porque ele é mais novo que eu, 2 anos. Eu comecei a ver que isto não fazia parte de mim muito cedo. Foi logo que eu comecei a ir para a primária.
Isso. Olha, Paula, se hoje, com o conhecimento que tens, com o saber, não é? Se eventualmente tivesses ou alguma sugestão, algum conselho para dar àquela menina pequenina, qual é que lhe darias? Já dei. Já! Já. Sim. É que essa menina pequenina é uma menina maravilhosa que soube, dentro dos seus limites, fantasiar e acreditar. A adulta que eu sou é graças a ela. Uhum. Não é? Ela sempre esteve ao meu lado com os projetos de... A pequenina Paulinha dizia à Paula, a adulta sendo crescendo, nós temos projetos maiores, Paula. Nós temos projetos maiores. E foram sempre esses projetos que eu sempre ouvi dessa criança que nós éramos capazes. Sim. Então, eu recebi foi os conselhos dela. Isso. Os sonhos que ela tinha, eu tornei-os realidade. Boa. Então podemos dizer que aquela Paulinha trouxe-te um conhecimento, trouxe para os dias de hoje. Eu dei-lhe voz. Então, podemos dizer que hoje a Paula Centeiro é uma intérprete dos sonhos daquela criança. Tal e qual, Joaquim, muito bem dito. Nós temos vários tipos de crianças dentro de nós, não é? A criança, enfim, poderíamos denominar aqui umas boas dezenas. Eu sempre olhei para a minha criança como uma criança muito perspicácia, inteligente, sábio. Quando eu digo sábio, entende-se a palavra, não é? Ela soube a todo momento. Quando eu me revoltava, eu lembro, calma. Então, é sempre ela é que me traz essa calma. É a sábia dentro de mim. É ela que me traz essa calma. Por vezes a adulta quer executar, porque a adulta executa com a energia da criança, e a energia da criança diz, calma. Muito bem. Muito bem. Olha, com essa sabedoria que vem daquela criança, daquela Paulinha, vou-te convidar a ti e a quem nos escuta a fazermos aqui uma breve pausa. E nesta pausa vamos fechar esta caixa para que daí a pouco, e esta caixa agora está fechada com a sabedoria que a Paula Centeiro colocou dentro dela. Então, fiquem aí desse lado, voltamos já a seguir para a segunda parte destas conversas fora da caixa. Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Ora viva! Então sejam bem-vindos a esta nossa conversa fora da caixa. Na conversa de hoje, Paula Centeiro. E vamos abrir outra caixa. Então vamos a esta caixa que aqui está, não é? Concordas? Claro que sim. Se não concordasses, eu abria na mesma. Daquelas perguntas desnecessárias, não é? O que é que eu vou abrir e trago aqui para esta conversa, para esta conversa o presente. Quem és, o que fazes e, olha, aquilo que queremos perceber é a tua versão atual, aquilo que fazes, como pensas, e qual é que é o teu impacto. Então eu deixo-te aqui o primeiro desafio, que é como é que descreves aquilo que hoje, nos tempos de hoje, tu fazes. Eu abracei as constelações familiares em 2004, 2005, quando eu comecei a participar no Brasil. Lá vivi 15 anos. E até então eu era terapeuta de outras áreas holísticas. E quando conheci as constelações eu disse, não, é isto.
Ou seja, as constelações familiares permitiram-me agregar todas as outras formações que eu fiz e fazer uma compilação maravilhosa. E é certo que durante alguns anos, que já são muitos anos, nós criamos os nossos próprios métodos. Aprendemos com os melhores, ninguém vai fazer uma formação sem não ter uma ressonância, uma preferência e uma paz também no formador. E durante esse tempo todo, eu percebi que havia situações que eu poderia melhorar-me dentro da formação que eu tirei. Hoje é a minha profissão, não é um hobby, não é? Sim. Não me vejo só por fazer outra coisa, isto é claro. Não me vejo. Eu colocava aqui um parênteses e se te questionasse, para quem nos está a ver, afinal, o que é as constelações familiares? Olha, é quase uma formação respondendo a essa pergunta, porque ela é tão vaga, tão ampla a resposta, que é muito complexo. Mas ela repõe acima de tudo uma ordem na desordem, obviamente, sistémica familiar. Essa desordem foi constatada por Bert-Hellinger, portanto o criador das constelações familiares, que é regida pelas leis do amor, que são regidas por 3 leis. Essas leis, quando não estão aplicadas à nossa vida pessoal, profissional, familiar, acima de tudo, todos os nossos relacionamentos passam a ser tóxicos. Então, a constelação permite identificar aonde está o emaranhamento que nós trazemos na nossa genética, porque nós temos uma genética, o nosso ADN, com memórias ancestrais, nomeadamente doenças que se repetem ao futuro de gerações e etc. Identificamos a origem dessa causa que hoje te adoece em alguma área da tua vida. Então, nessa identificação, nós vamos trabalhar com as ferramentas que o constelador tem, não é, para repor essa ordem. Em boa verdade, o que é também a constelação familiar? É uma reposição da nossa genética ADN, ou DNA, como quiser chamar. Porque as frases que nós utilizamos nas constelações são mantras, não é? Quando tu afirmas essa frase, vai chegar ao teu subconsciente e vai ser gravado para a tua nova realidade de vida. Portanto, é uma desprogramação também neurolinguística, que é isso que eu acho fenomenal. Entendes? É uma desprogramação para programar? Para reprogramar um ADN original, onde assim, estamos a caminho, não é uma terapia em que fazemos e já está. Não podemos vender essa inverdade, é impossível. Eu tenho clientes que dizem, Pauli vai resolver. Não é assim que funciona. Portanto, quando nós desprogramamos e vamos reprogramando, é uma terapia, como diz o nome, é necessário o seu tempo. Claro. E depende também da tua conduta com essa terapia, porque a conduta que tu tens depois no teu dia-a-dia, após uma constelação familiar, é muito importante. Vigiar os teus pensamentos, as tuas ações e reações que tu tinhas até então antes da terapia, porque isso vai ajudar a fazer essa reprogramação do nosso ADN original. No nosso ADN original não havia reatividade, não havia raiva, não havia culpa, não havia cobrança. Portanto, é para esse lugar que subtilmente nós vamos. Mas ainda vai levar o seu tempo, obviamente. Não é? Claro, claro. O que é que te apaixona mais no trabalho que fazes? Joaquim, é uma pergunta deliciante. Aí eu olhar para, enfim, numa linguagem espiritual, para a alma, eu comunico com as dores. As dores são, para mim, uma personagem. Não é? Então eu comunico com ela. E a forma como nós comunicamos é uma forma tão amorosa, tão deliciosa, tão apaixonante, tão cativante,
que eu amo esse lado de... A personalidade, ela não tem essa consciência da linguagem que eu tenho para com a dor, não é? Então, por vezes, posso ser mal interpretado ou bem interpretado, isso aqui não interessa ao caso, a forma como eu falo, porque a dor também tem dor, e a dor está cansada de carregar tanta dor. Personificas a Sim, dor? sim. Aliás, eu personifico todas as emoções. São como os órgãos do nosso corpo. Dar nome a essas emoções ajuda? Muito. É tratarmos tocato lá? Tocato lá. Há uma frase que eu identifico como minha, é a minha sombra que me leva para a luz, não é a luz que me leva para a sombra. Então, o que foi identificado como sombra, que para mim não é? Lá está os dogmas que foram criados, sombra, é o papão, etc. Não é de tudo isso. São personagens, enfim, características que nós temos que foram esquecidas. Foram ignoradas, foram excluídas e que precisam ser vistas. Sim. São segredos, são tabus, são vergonhas. E é preciso muito amor para olhar para elas. O amor pode ajudar a curar, a envolver. Eu não sou nada apologista da palavra cura, sabes, Joaquim? Não é uma palavra que me identifico. Para já, a pergunta é: o amor por si só, ele é a realização de tudo. De tudo na vida. De tudo. Quando eu percebo que essa centelha divina tem um fenómeno gigantesco, produtivo, milagroso, enfim, na crença de que as pessoas falam, quando eu percebo que essa centelha divina tem esse poder de luz, que é amor, não é? É claro que eu sou sombra e luz, não é? A dualidade nós somos sombra, somos luz. Eu vou à minha luz, não é? Tocar a luz do demais, que está lá também. Toda a gente tem luz também, não é? Então é uma parte da minha luz, do meu amor, que vai tocar a parte do amor do outro, em que vai haver ressonância. Então, quando a pessoa se liga a essa ressonância dessa luz do amor, o milagre, entre aspas, acontece. Sem o amor também eu acho que deveria até dar muitas informações sobre o que é falado, o amor na linguagem humana, não é? Por amor a gente mata, supostamente, que não é amor, não é? Mas a minha definição do amor, ela transcende a compreensão humana, porque eu próprio nem sei. Só sei é que eu sou amor. Como é que ele se transforma, como é que ele é, não cabe a mim estar a identificar essas partículas tão divinas, mas sim permitir-me manifestá-las. E é nessa manifestação é que ela se reproduz no outro. Sim. Como é que este teu trabalho tão nobre impacta ou pode impactar as pessoas que se cruzam contigo e a sociedade em si? Pois é. Como eu falei da minha infância, de ser um tom um pouco atribulado e estar sempre em renovação e em contexto enfim, de perfurar dogmas, barreiras, eu também tenho isto na minha profissão. Portanto, eu, Paula, não acredito num comportamento do terapeuta de mimimi, de tenho pena de ti, coitadinho de ti, e porque a tua infância foi ABCOD, por tudo o que nós sabemos, possíveis e imagináveis. A experiência trouxe-me uma mais-valia, que é não me envolver na vida da pessoa. É muito diferente. É muito diferente. Então, a minha forma é: eu não estou aqui para aceitar a tua história ou não aceitar. Porque se eu tenho um comportamento de lugar, eu já estou no meu certo e no errado, no bom e no mau. Eu não posso levar ninguém para esse lugar.
eu compreendo a tua história, eu não faço parte dela. Não tenho a pena ao qual tu estás habituada durante muitos anos a teres partilhado a tua história com os amigos, familiares e etc. E toda a gente dizer, ai, tu mereces melhor, tu és boazinha. Sabe aquela frase que eu Sim, digo? sim. Não, este... Muito colo. Muito... Isto já, não é? É penico. Que já não é um colo, é um penico que está sentada mesmo numa porcaria há muitos anos, não é? E Bom termo, um bom isto sou termo. eu que é a Paula que fala dessa forma. Então, eu tenho essa forma de uma apresentação pseudo-brusca, não é? Numa fase inicial, mas quando eu falo isso para a personalidade, para o consciente, eu já vejo, já sinto e já falo com o inconsciente da dor que diz até que enfim que alguém não a vai ouvir ou vai ouvir. Claro. Entendes? É este modo que eu tenho nas minhas constelações. É Então, desassossegar. eu completamente. E isso incomoda muito. Mas olha, honestamente, nunca fiz, ao longo da minha vida, vou fazer 63 anos, nunca fiz nada para agradar ninguém. Eu tenho o privilégio de dizer hoje, eu sempre fui honesta comigo em todas as circunstâncias. Fantástico. Tanto com os meus pais, tanto com o pai dos meus filhos, os meus amigos. Não consigo vender, nem quero vender, nem sou uma venda fictícia. Eu sou essa Paula. Então eu amo porque eu expando-me, descubro um mundo atrás dos véus, que é o mundo da solidão. Mas aí é solidão, não é solitude. Aí é solidão. E o mundo da solidão, Joaquim, é muito penoso. Olha, estou aqui a saborear a tua partilha e desperta-me aqui uma questão. Que tipo de competências, de que tipo de habilidades é que um constelador, e tu concretamente, tens que ter ou desenvolver para esta atividade tão nobre? É nada, nada e tudo. É? Eu não acredito em diplomas e em certificados. Sim, Não. mas eu Isto para diria mim não a certificação, mas a competência em si. Isso é quase inata? Sim, também. Mas podemos também desenvolver. Atenção, não é tão linear essa resposta. Mas eu acredito num estádio em que tu tens que estar sempre observador. E isso não há formação que te dá. Não há. Estar em estado de observador não é em estado de alerta. São duas coisas diferentes. Um observador, ele está enraizado. Ele não teme o que vem de trás, nem de frente, nem dos lados. Ele está enraizado. Ele tem um olhar de 360 graus. Nem é 180, é 360. Eu não posso olhar para o meu amanhã sem também olhar para o meu ontem. Nem para os meus lados. Mas que nada me ligue. Eu não estou dependente nem presa a nada. Eu sou o todo, o ontem e o hoje. Então, enquanto eu não tiver essa percepção do observador, porque o observador, ele traz-te muito trabalho aqui. É as tuas responsabilidades de olhares para ti, para as tuas dores, para as tuas âncoras, para as tuas limitações, para as tuas crenças, para muitas. É uma viagem ao subsolo, ao submundo, aliás. Não é? Eu ouço muitas vezes pessoas falarem assim: tens de trabalhar o coração. E eu digo: mas como é que se trabalha o coração? O coração é tão imaculado que a gente nem tem percepção. É uma energia que, se a gente chegar ao coração, a gente papoca. Nós temos de trabalhar, são as nossas dores. E nelas é que elevamos ao coração. Portanto, eu vejo-me ir sempre no elevador ao meu subsolo. Então, o meu coração está no rechão, eu vou lá abaixo, sabes aquelas minas, não é? Vou lá abaixo e trago, levo, e vou lá abaixo. Então, à medida que eu faço esse processo, a minha expansão é maior. E não há curso
que te dá. Isso eu desafio. Não há um curso que te dá É, a abertura do coração. é a nossa própria essência ir, e agora metaforicamente, imaginando uma árvore, aquela raiz que vem lá das profundidades, e é ir essa raiz que nos sustenta, que depois leva ao próprio tronco. Isso. E se eu quiser imaginar o tronco como o próprio coração, que depois vai levar a toda a ramificação que serve de observador? É perfeito. Uhum. Perfeito. No entanto, eu achei muito interessante o que aconteceu agora no país, no nosso país e outros, mas vamos falar do nosso. Árvores centenárias desenraizando. Pois. E sempre ouvi, eu, como sou muito observadora, sempre ouvi dizer, não é? Que quanto maiores as nossas raízes, mais seguros nós estávamos. E a minha pergunta é: esse tronco está na hora? Não é cortar, renegar a nossa ancestralidade, não é? Mas talvez já estivéssemos muito em esforço para alimentar. Entendes? Então é preciso, por vezes, cortar de raiz. Essa metáfora para mim achei, quando eu observei, cortar de raiz para que haja novos rebentos. Sim. Interessante a metáfora. Não é? Começam novos rebentos. Exatamente. Talvez esse tronco já esteja cansado. E essa visão para mim foi muito clara nestes tempos que ocorreram as últimas semanas. Não é? Muito bem. Olha, daí a pouco vamos voltar a falar das constelações. Mas agora, imagina que era possível, nas 24 horas do dia, tu parares um período e ser aquele período mais saboroso para ti do dia, entre a tarde, a manhã ou a noite. Qual é que é aquele período mais saboroso? À noite. É? Definitivamente, eu sou noturna desde sempre. Adoro o silêncio. Cada vez mais, aliás. Então, durante o dia tenho os meus afazeres, consultas que eu também dou online, enfim, telefonemas, organizar a minha vida. E quando chega à noite, eu não vejo televisão, ponto. Tenho televisão em minha casa, mas ela passa semanas, para não dizer meses, desligada. E o que andas a perder, sabe-se lá. Não, porque a gente abre o Facebook e vê tudo a mesma. E adoro a noite, então ponho uma música serena. De vez em quando até jogo aqueles jogos com umas crianças no telemóvel. Adoro. Já li muito, já não leio tanto, ou quase nada. Já estou cansada, ou seja, quando tu percebes, e sou autora de 2 livros, mas quando nós percebemos, há muita leitura parecida, todos falam em linguagens diferentes, mas vai dar tudo ao mesmo. Eu estou um bocadinho cansada da mesma leitura. Muito entendes? E agora não quero mais pensamentos, não quero mais informação, não quero mais. Eu quero viver o agora. E viver agora, olha, chega à noite, estou no meu sofá, o meu filho há dias estava a jogar, há dias já há um tempo. Olha, filha, mostra lá o jogo. Então joga aqueles jogos de criança. Criança, bem, mas que são para a cabeça, não é? Então às vezes eu vejo-me a ver o telemóvel a jogar. Depois vou para o meu quarto, ouço uma música, faço algumas meditações, muito, muito poucas. Atenção, pouquíssimas. Ultimamente, um pouco mais. Mas não é um ritual que eu tenho. E saboreio a minha noite olhando para o meu dia, lá está, eu sou observadora. Como é que foi o meu dia, o que é que eu disse, o que é que eu poderia não ter dito ou poderia ter dito, como e porquê e em que consciência. Portanto, eu sou um bocadinho a minha terapeuta, autoterapeuta, se bem que, atenção, eu também tenho uma terapeuta, mensalmente eu vou a uma terapeuta, porque eu não acredito que nós tenhamos toda a bagagem que não precisamos do outro. Então, todos os meses, e os meus alunos sabem disso, eu tenho uma terapeuta já há muitos anos. Às vezes mudo de terapeuta, mas pronto, como exercício da minha vida eu tenho isso. E
Trabalho a minha auto-observação, autoanálise, autossugestão, autocomportamento. Não sou exigente comigo. Esta menina não precisa estar a ser castigada pela adulta. Ai, não devias ter dito. Não, eu não funciono dessa forma. Poderei dizer de outra forma da próxima vez. Eu não fico, não devias ter dito, não devias ter feito. Isso eu não fico presa a esse passado. Olha, ficamos a saber que a noite é para a Paula. A luz, não é? Isso. Vamos fazer aqui uma pausa, vamos colocar novamente aqui dentro desta caixa, fechando a caixa com a luz e a noite que a Paula colocou aqui dentro da caixa. Espero que para ti também esta conversa esteja a ser tão saborosa como para mim, e que a noite, a tarde ou o dia, seja aquele que tu escolheres, seja também saboroso. Então voltamos já a seguir. E hoje connosco, uma consteladora familiar, Paula Centeiro. Até já. Ocupa-te e Vive, o programa de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Ocupa-te e Vive, uma experiência simples, poderosa e muito significativa. Ora viva! Então sejam bem-vindos a esta terceira parte das conversas fora da caixa. Hoje connosco, Paula Centeiro. Está a ser uma conversa, e eu dizia, e volto a repetir, muito saborosa para mim. Estou a entrar quase que em transe, com colegas em transe. Paula, é maravilhoso. Esta é uma partilha que eu estou a fazer convosco, porque efetivamente é o que eu estou a sentir. Nós chegamos a um momento das nossas vidas que dizemos o que sentimos. É um privilégio, não é? É um privilégio. Era isso também, essa palavra que eu tinha para dizer, um privilégio. Então vamos lá à terceira caixa. Vamos abrir esta caixa, retiramos de cá e depois o que é que vamos? Uma visão, ambição e aquilo que ainda vamos criar. Vamos dar uma espreitadela ao amanhã. Exatamente. Como ambicionas os sonhos. Eu deixava aqui primeiro, quando olhas para o amanhã, para o futuro, se assim o entenderes, o que é que imaginas primeiro? Eu sempre acredito em nós, humanos e humanidade. Eu sempre, eu acredito nesse abraço coletivo, nessa roda, desse reencontro. Eu acredito no ser humano, mas plenamente, sabes? Sem qualquer julgamento, ou porque ele roubou, ou porque ele fez isto. Bem, eu acredito que o abraço é a fome da humanidade. Eu gostaria mais tarde, não é? Porque já tenho 63 anos, já temos que fazer, enfim, já tenho que ter alguns projetos. Sim, para os próximos 40 anos. Para os próximos 40 anos. Eu já morei em muitos países ao longo da minha vida, muitos mesmo. E em muitas casas. Eu há dias, já há muito pouco tempo fiz as contas, morei em 31 casas até hoje. Mas residência mesmo, não foi no Booking. Publicidade à parte. Sim. Eu gostaria de encontrar, não sinto que será Portugal o fim do meu caminho, não sei aonde, mas eu vejo uma comunidade, não é uma comunidade holística, não, eu não sou nada dessas bandas de tribos, não gosto nada disso. Eu já fiz parte de uma e meu Deus do céu. É uma aldeia, bom senso comum, a senhora buscar a roupa e eu trabalhar com elas e falar com elas e estar com elas. Conviver, coabitar com essas aldeias ainda humildes. Sim, muito bem. Olha, naturalmente que o teu amanhã está ligado às constelações familiares. Sim, mas isso com certeza. Vamos falar um pouco de quais são os projetos que tu tens
atualmente e que se projetam, projetos que se projetam no futuro. Fala-nos um pouco dos teus projetos. Os meus projetos profissionais agora, todos os anos eu tenho, além de consteladora, eu também tenho, abri em fevereiro mentoria sistémica. Eu achei que era muito importante a mentoria sistémica. Muitos querem informações, mas não estão preparados para se desprogramar, se desconstruir. Então, a mentoria sistémica é uma inovação nesse projeto que já iniciou e vou continuar. E durante alguns anos ainda, atenção, quando eu falei do meu projeto da aldeia, isto é só mesmo quando eu começar a usar a canadiana, sabes? Sim, sim. Mas o projeto profissional, exatamente. O meu projeto profissional, acima de tudo, ele é olhar para o ser humano. As minhas formações e mentorias não aceito mais de 15 alunos. Ponto. São turmas pequenas, porque eu trabalho com o ser, eu não trabalho com o número. Eu não debito conteúdo. Então, o meu projeto vai ser sempre nessa base, Joaquim. Nunca será em grandes quantidades. Será em pequenas, mas com qualidade na unidade do ser. Por falarmos em pequenas turmas, tens, e vais com certeza partilhar connosco, algumas ações que tenhas calendarizadas para este ano. Vou pôr os meus óculos. Sim, sim. Tenho sim. Então, vou abrir outra mentoria em Fátima, que irá iniciar no dia 17 de maio. São 10 encontros durante 9 meses, um dia por mês. Serão trabalhos de exercícios práticos, muitos exercícios práticos. Abro um grupo no WhatsApp onde os próprios alunos irão partilhar e eu irei acompanhar para eles não se sentirem separados de um mês para o outro. Depois vou abrir novamente a formação em Odivelas, dia 23 de maio, que é uma formação que permite, aí sim já tem certificado e já vamos ensinar a constelar. Portanto, de manhã é a parte teórica e a partilha das suas dores também. Eu preciso saber como é que está aquela pessoa, e à tarde serão as práticas entre os alunos a aprender a constelar. Depois tenho abri 2 workshops sobre mentoria sistémica, que serão 2 dias, é um fim de semana, portanto, que é a força do pai, não é? Nós temos que olhar para essa força do pai. Vai ser dia 25 e 26 de abril em Fátima, é um fim de semana, não é regime de alimentação, portanto começa às 9h30 da manhã, acaba às 6 horas e no dia a seguir voltamos em Fátima no dia 25 e 26 de abril. Isso é um workshop, não tem nada a ver com a mentoria. Claro. E depois temos outro workshop na Maia, portanto na zona norte do nosso país, no dia 26 e 27 de setembro. Também esse fim de semana não é regime habitação, é alimentação, mas de encontro dos 2 dias. Muito bem. Também sei que és autora de alguns livros. Exatamente, eu escrevi 2 livros, fui a primeira a lançar o primeiro livro sobre constelações familiares em Portugal em 2015, que chama-se Constelações Familiares, subtítulo O Vô, das edições Mahatma. Um grande beijinho para a minha editora que eu amo, a Helena. Depois, há 3 anos, em 2023, lancei o segundo livro, que é Realinhando-te com o teu passado, com o passado, e, ao mesmo tempo, um oráculo de 72 cartas que possamos também tirar para ter uma orientação dos nossos ancestrais. Tudo na edição Mahatma. Podem encontrar na FNAC, na Bertrand ou até mesmo na bio da editora. Olha, por falarmos em cartas, eu vou-te convidar aqui a esta nossa caixa. Aliás, antes de abrirmos essa caixa, eu vou fechar esta. Vamos fechar esta, já com aqui a sabedoria, o conhecimento e o envolvimento com amor da nossa, se me permites, Paula Sentiero. Eu vou aqui levantar, abrir,
e peço que tires daqui de dentro uma carta. Consegues lá chegar? Sim, Vamos sim, chegar sim, aqui. sim. E é retirar, meter a mão e tirar a carta. Aleatoriamente, não é? Sim, Olha, foi a primeira. foi. E queres ler a pergunta que aí está? Há alguma atividade física ou prática corporal que eu gostaria de experimentar para me sentir mais integrado? Qual é a atividade? Só se haveria alguma atividade corporal, física? Isto pode ir lá para casa também, esta pergunta. Olha, respiração. Respiração é algo que me está a ser pedido e cada vez mais orientado para olhar para a respiração, que eu sei que é muito importante. Portanto, se houvesse alguma, ou através do yoga, enfim, haverá outras formas, mas eu iria para esta atividade, a respiração. Um destes dias. Um destes dias. Temos tempo. Olha, pois nós é que o tempo passa aqui e estamos sobre um tempo. Quem nos está a acompanhar do outro lado, tu que estás daí, não sabes, mas nós temos ali um cronómetro que é controlado pela Jenny Oliveira. Ela não faz só a qualidade do som e da imagem que está aí a chegar, mas também a qualidade e a quantidade do tempo. Paula, quero pedir-te, para concluirmos, como é que quem nos escuta pode chegar até à Paula Sentieiro? As redes sociais, Paula Sentieiro, tanto no Facebook como no Instagram. Vai ficar aqui em baixo. Obrigada. para tu poderes lá chegar. E já agora acompanha também o trabalho da Paula Sentieiro, que hoje nos trouxe esta inspiração. Obrigado, Paula, por teres vindo. Foi um gosto poder estar aqui contigo, apreciando já o teu trabalho à distância, mas hoje, com esta presença aqui, ao vivo e a cores, foi extraordinário. Por isso, estou muito grato e, naturalmente, que quem nos escuta também. Gratidão, Joaquim, pelo convite, por este momento tão saboroso e amoroso de partilha. Realmente foi uma experiência que eu levo no meu coração e a toda a equipe que está ao teu redor, que nós não vemos, mas o Joaquim não está sozinho e a equipe dele é fantástica. Gratidão, Joaquim. Muito obrigado e, naturalmente, vamos ter a oportunidade de conversarmos mais vezes sobre a Paula, sobre o trabalho da Paula e sobre as constelações. E aqui, para tu que me acompanhastes e nos acompanhastes aqui nesta nossa sessão, nesta nossa conversa, um agradecimento muito especial. Já agora, se gostastes, partilha, subscreve aqui este canal e deixo-te aqui um desafio. Se tu, ou tu próprio, ou alguém que conheces, que gostarias de ver aqui nesta conversa, então olha, envia-nos uma mensagem, que nós entramos em contacto contigo para te desafiarmos a estares aqui connosco nestas conversas fora da caixa. Por isso, continua a fazer coisas simples, poderosas e muito significativas. Na próxima semana encontramos com mais uma conversa. Até lá.